E aí, gente? Bom dia. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Não faz? Fechei os vidros aqui pra gente poder se ouvir. E esse vídeo vai ser rápido. Certo? Deixa eu fechar meu portão e aí a gente conversa. Eu precisava falar sobre isso aqui de alguma forma. E aí, desde o dia que aconteceu, eu estou pensando em como falar. Porque, querendo ou não, é uma exposição, né? Mas como eu falo muito disso no Instagram, eu acho que vale a pena, sim, a gente conversar sobre de forma mais profunda aqui. Porque no Instagram, às vezes, eu não consigo aparecer com frequência. Ainda mais agora que eu estou trabalhando. O meu filho roubou um joguinho de uma criança. Roubou, e eu vou falar roubou sem medo de dizer roubou. Não se pode minimizar o fato daquilo que ele é, né? Camila, mas ele é um bebê, ele não sabe o que é roubar, ele sabe. E eu vou te dizer que ele sabe, talvez ele não saiba o fato de roubar, mas ele sabe que é errado, tá? Por quê? Eu tô rindo, mas no dia eu queria chorar. Nós estávamos na igreja, deixa eu contar o relato pra vocês, que aí eu conto o que foi feito. A gente estava na igreja, num culto de terça-feira, e aí ele tava com um coleguinha lá, né, na parte de trás dando tempo. E o meu marido, né, gente, horrível isso daqui. E o meu marido, eles estavam brincando ali atrás pra gente poder conseguir terminar de fazer o estudo, né? A gente tá estudando salmos e tudo mais. E enfim. E aí, no final, a mãe do coleguinha guardou o brinquedo, guardou o jogo, né? Guardou o jogo e tal. E aí ele pediu pra ver o jogo. E na hora ela tirou assim e deu na mão dele. A gente na conversa. Eu não percebi que ele não tinha devolvido o jogo. Enfim, viemos embora. Deixamos uma ovelha no meio do caminho, carona. E aí ele queria dirigir com o pai dele. Dirigir não é dirigir, gente. Ele gosta de fazer sentar no colo do pai dele só pra fazer a virada da garagem e entrar dentro da garagem. Aí ele fala que é dirigir. Ele falou, pai, deixa eu dirigir com você. E o Felipe falou assim, tá bom. Só que quando ele passou pro banco da frente, o pai dele notou o volume dentro da cueca. Ele literalmente pegou o jogo e colocou o jogo dentro da cueca. E aí o Felipe pôs a mão assim e falou assim, bem, o Judá trouxe o jogo do coleguinha. Vou falar o nome aqui pra não expor, tá? Aí eu falei, quê? Bem, tá dentro da cueca dele. E aí ele já ficou sem graça, assim, abaixou a cabeça. E o Felipe tirou o jogo. Falou assim, ele trouxe, tava dentro da cueca, escondido. E na hora eu já fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? Como assim? E aí eu falei, ele disse assim, o que você quer fazer? Ele falou, pra mim, o que eu quero fazer? Eu falei, falei, deixa eu te falar o que eu quero fazer. Só que isso aí já tava dando 10 horas, gente. E a gente tava cansado. Ele tinha trabalhado o dia inteiro. Eu também. Então, assim, eu falei, eu voltaria lá na casa da mãe do coleguinha pra poder entregar e ainda fazer ele pedir desculpa. Aí o Felipe falou assim, não, eu não volto agora. Tá muito tarde, gasolina. E eu falei, você perguntou o que eu faria. Eu estou te falando o que eu faria. Eu faria exatamente isso. Aí eu falei, mas agora, nesse momento, a questão que nós vamos fazer, a punição vai ser que ele não vai dirigir. Aí começou, né? A birra, né? Birra. Porque eu quero dirigir. E eu falei, não, você não vai dirigir porque você escondeu um joguinho que não é seu dentro da cueca, filho. E isso é errado. E aí ele tentando me, né? Enfim, quando nós chegamos em casa, aí eu fui sintetizar melhor o que tinha acontecido. E aí eu fui ensiná-lo de forma mais profunda sobre isso. Indiquei um livro uma vez no meu Instagram, indico aqui nesse vídeo, que é o livro,
pastoreando o coração da criança. E tem uma frase que me chama muita atenção nesse livro, que é: não adianta você corrigir comportamento sem pastorear o coração. Você perde o seu filho. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, né? Não adianta, realmente. E aí, quando a gente foi se preparar, se organizar para poder... E ele chorou copiosamente. Por quê? Porque ele queria o jogo. Ele falou: não, mas eu trouxe para me brincar. E eu: filho, é seu. Aí ele falava: mas esse dele já era na ira, né? Porque eu já tinha repreendido ele deixou de fazer o que ele queria, dirigir e tudo mais. E aí ele falou assim: é meu. Eu falei: não, esse jogo não é seu, é do fulano de tal. E você trouxe sem a permissão dele e da mãe. A mãe dele deu pra mim. Eu falei: não deu. Gente, vocês têm noção, meu filho tem 3 anos e meio. 3 anos e meio, vocês têm noção? O que é isso? Enfim. Conversa vai, conversa vem. Na hora de... E ele chorando, tá? E o choro era um choro muito sentido. Muito sentido. E às vezes ele me procurava, assim, sabe? E eu tentei manter, assim, como que eu posso dizer? Desculpa, a câmera tá baixando, é porque eu tô dirigindo e aí tá mexendo. Eu tentei manter, assim, um pouco da frieza para ele poder sentir também que aquilo que ele fez é errado, né? E nos distanciou emocionalmente naquele momento. Ai, Camila, nossa, que crueldade. Não, gente, não é crueldade. Depois a hora que eu fui escovar os dentes dele pra poder ele dormir, aí eu entrei com a conversa, que é a parte do pastorear. Falei: meu filho, olha pra mamãe. Aí ele já me olhou com aquela cara, tipo assim: nossa, ela vai falar. Gente, meu filho tem 3 anos e meio e ele faz isso, vocês não têm noção. E eu virei pra ele e falei: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Mamãe te ama, papai te ama. E eu comecei a fazer perguntas. E às vezes a gente pensa assim: nossa, ele tem 3 anos, ele não vai entender. Ele entende. E eu falei assim: meu filho, o jogo é seu? Ele baixou a cabeça e falou: não, mãe. De quem que é? É do fulano. Falou o nome do coleguinha. A mamãe dele deu pra você? Não deu, mãe. Eu falei assim: então, filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você fez tem um nome. Chama-se pecado. Deus não nos fez pra pecar. Quando a gente peca, porque aí eu dei nome ao boi, né? Dei nome pro boi, que é: quando a gente peca, a gente tá deixando o coração do Senhor triste. Porque Ele não nos fez pra isso. Era só você ter pedido, era só você ter falado com a mamãe: mãe, eu quero um jogo desse. Mãe, entendeu? E aí eu comecei a pastorear ele dentro disso. E fiz a pergunta várias vezes: filho, você tá entendendo o que a mamãe tá falando? Tô, mãe. Isso é errado, filho. Você entendeu que isso é errado, filho? E aí ele balançava a cabeça, tipo: entendi, mãe, é errado. E na hora eu falei pra ele, e o brinquedo tá lá em casa, inclusive. Não deixei ele colocar a mão, mandei mensagem pra minha ovelha, que é a mãe do coleguinha. Falei: ó, meu filho veio embora com o seu joguinho, o joguinho do seu dentro da cueca, e eu tô aqui orientando ele e tudo mais. Ela: não, tranquilo, pode deixar ele brincar. Eu falei... Aí eu nem falei, porque aí já é uma questão minha. Falei: não, ele não vai nem tocar nesse jogo, né? Um joguinho pequenininho assim nem vai tocar. Por quê? Porque essa é a punição é uma punição pra ele entender que o que ele fez está errado e ele não pode repetir. Bom, depois que você sabe do que eu fiz, depois você comenta aí se você faria a mesma coisa, porque eu voltaria lá na hora. Mas eu respeitei o desejo do meu marido, tava muito cansado, e não voltei. Mas vocês entendem que se eu deixo passar, gente, porque isso é roubo. E o meu filho, ele precisa entender o que é o certo e o errado. Não é quando ele tiver com 13, com 12, com 6. É agora com 3. Porque a gente está construindo pessoas, meu pai do céu. Nós estamos construindo gente. E construir gente dá trabalho, sabe? E claro que talvez a gente fica na expectativa disso acontecer depois, sabe? Ah, não, aconteça depois. Mais velho. Não, gente. A geração de agora é uma geração completamente diferente da nossa. E se eu pegar leve, né? Porque às vezes as pessoas falam: nossa, Camila, você é muito brava. Nossa, Camila, você chama... Se eu não for brava, eu estou criando um homem, meu Deus do céu. Eu não consigo olhar pro meu filho e falar assim: eu estou criando um menino. Tudo bem, eu sei que em prática eu estou com uma criança, mas
ele vai virar um homem futuramente. Se eu não faço isso agora, quando é que eu vou fazer? Enfim. E vai ter um outro vídeo aqui que eu vou contar de algo que aconteceu ontem. Meu Deus do céu. Ontem. É uma sequência, né, de acontecimentos que a gente tá precisando parar, eu e meu marido, pra realmente orientar o nosso filho em relação a essas coisas. Ah, ele deve estar vendo na escolinha, não importa. Em casa, esse tipo de comportamento é inadmissível. Ele pode ver na escolinha, ele pode ver na rua, ele pode ver em outras famílias. A nossa família tem uma forma de funcionar. E não vai ser dessa forma, não vai ser desse jeito. Enfim, fala aí pra mim o que vocês fariam. Faria a mesma coisa que eu fiz? Fariam diferente? Como que vocês reagiriam? Eu fui sangue frio, tá? Eu não fiquei nervosa, não gritei, nem nada disso. Até porque ele é uma criança que tá aprendendo. Eu também preciso saber me controlar, porque o adulto sou eu, né? É isso. Na próxima eu conto pra vocês o outro ocorrido. Tchau.